Estamos utilizando este canal para abrirmos o nosso podcast do ensino fundamental de 1º ao 4º ano do Educandário Nossa Senhora das Vitórias. É uma iniciativa inovadora para todas nós, organizado, produzido e apresentado por profissionais da escola. E nesta noite nós queremos trazer um diálogo, o pós-diálogo, sobre aprendizes com autismo, a convivência no espaço escolar. Gostaria de saudar Daniele, a mãe de um aluno nosso com autismo, Irli Sinara, a nossa psicopedagoga, e Clara Rani Delblaine, professora do 1º ano do turno vespertino, que também trabalha com uma criança autista em sua sala. Este projeto é um projeto, como já disse, bastante inovador para todos nós, todas nós. Estamos prontos a dar continuidade ao mesmo. Agradecemos ao professor Alex Teodoro por todo o empenho, pela criação desse projeto, por nos incentivar e motivar a construirmos juntos essa proposta de discutirmos temas que são importantes para a nossa prática pedagógica e educativa. O Educandário Nossa Senhora das Vitórias, no ano de 2022, inicia o seu trabalho com a educação inclusiva, trazendo para nós discussões que nos levarão a compreendermos cada vez mais como devemos acolher as pessoas que precisam estar incluídas no espaço escolar regular, porque todas elas são capazes de aprenderem e, para isso, bastam ser estimuladas. Né? Inicio este momento de diálogo, é um pós-diálogo, conversando com Daniele. Daniele, é um prazer muito grande tê-la aqui conosco. E gostaria muito que fosse você a iniciar esse momento nos dizendo como é ser mãe de uma criança autista. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, é uma honra. Esse convite é um convite inovador e ele vem de encontrar o que eu assumi como função de vida, objetivo de vida, quando descobri que era mãe de uma criança com autismo, né? Sempre falar sobre o autismo, sempre educar sobre o autismo, onde quer que eu fosse. Porque eu entendo que informação é poder. E quando você conhece, se apropria, você passa a compreender. E aí aquilo que parece uma coisa impossível torna-se realidade. Né? Então, muito obrigada por permitirem, por abrirem esse espaço para os pais. Né? Ser mãe de uma criança com autismo é desafiador. Na verdade, eu tive que quebrar tudo aquilo, eu tive que mudar a Daniele antes de Yuri para nascer uma nova Daniele pós-Yuri, né? Com mudanças de paradigmas, com mudanças de preconceitos, né? Com alguns sonhos que tiveram que ser redirecionados. Mas também é muito gratificante, porque a gente evolui muito como ser humano. Eles nos obrigam a ter uma sensibilidade maior, a ter uma empatia maior pelo outro. E eu resumiria, a princípio, nessas duas palavras: desafiador e evolução. Desafio e evolução. Bom, obrigada.
Obrigada, Daniele, pelas suas colocações. É desafiador para a mãe, não é, que se vê antes e após a descoberta dessa necessidade de convivência. Para nós também é desafiador, é inovador e, acima de tudo, é muito gratificante. Não há, não há como expressar o que é o sentimento que temos quando estamos convivendo com crianças com autismo e crianças que a gente vê a cada dia se desenvolvendo, aprendendo e nos ensinando. Elas nos ensinam muito mais do que o que a gente ensina para elas. E aí eu gostaria de ouvir um pouco, né? Sinara, Irly Sinara, é a nossa psicopedagoga. Ela tem acompanhado as nossas crianças do AE desde 2020. 2020 estamos com um trabalho parceiro. E eu gostaria muito de conversar um pouco, que Sinara pudesse nos colocar como é a experiência de um profissional pedagogo pós-graduado em psicopedagogia clínica e institucional e hospitalar. Como é trabalhar no contexto escolar que traz uma educação inclusiva? Boa noite a todos. Primeiramente, a gente precisa entender o significado, né, do que é a equipe multidisciplinar, certo? E, como a palavra já sugere, é uma equipe formada por diferentes profissionais que possuem habilidades técnicas distintas, né, que vão trabalhar com essa criança, né, com crianças com transtorno, crianças com dificuldades de aprendizagem. E é muito gratificante realmente trabalhar, né? Quando eu comecei a trabalhar, não foi nessa escola, mas também não tinha muito o que saber sobre o transtorno do espectro do autismo, não era muito falado, não era muito divulgado. E minha vivência foi aqui, toda na escola, né? Orientando, auxiliando, né? Como equipe multidisciplinar, né? Dando esse apoio à equipe da escola, com esse trabalho de orientar todos os professores a buscar desenvolver habilidades com as crianças com dificuldades e com deficiências, né? Realmente, Sinara, o nosso trabalho tem sido esse. Eu até digo, muitas vezes, que no Educandário Nossa Senhora das Vitórias, o nosso acolhimento é um diferencial também na nossa prática educativa, né? Nós somos muito acolhedores. O nosso carisma, o carisma da nossa madre fundadora, Madre Francisca Lestner, o carisma das filhas do amor divino e a educação cristã pautada nos valores do Evangelho fazem com que nós, cada dia mais, aprendamos e busquemos praticar essa educação que acolhe, que cuida, que ensina também, né? E aí nós podemos perguntar a Clarohane Delblaine, né, que este ano está com uma criança com autismo, como é que ela iniciou essa experiência e como é que até hoje ela conseguiu conquistar de tal forma essa criança que nós até nos orgulhamos, não é? Porque é como se fosse a segunda casa daquela criança. Assim como também a professora de Yuri é como se fosse a segunda casa para ele.
Não há nada mais lindo e mais prazeroso, significativo, digamos assim, do que a gente ser acolhida por Yuri com um sorriso, com um beijo, com um abraço, uma saudação com a mão. Isso é perfeito. Bom, bom demais, sem medida. Boa noite a todos. Como ela mesmo disse, primeiro de tudo foi um presente, né? Foi meu primeiro ano, a minha primeira experiência com uma criança autista em sala. Na minha faculdade, né? Eu acabei fazendo o meu TCC baseado em crianças especiais, né? E esse ano eu estou tendo a oportunidade de vivenciar no dia a dia, na prática, e ver que a teoria ajuda, mas o significado da vivência diária, ela é completamente diferente pelo fato de que o contato direto com a criança, a parte afetiva, né? O toque diário com eles, é uma experiência que eu não teria uma palavra nesse momento para descrever essa sensação, certo? Muito mais do que ensinar a uma criança autista, eu tenho aprendido todos os dias com eles, com as famílias, que essa experiência, ela tem me acrescentado muito, não só como profissional, mas como ser humano, principalmente e primeiramente como ser humano, certo? Então, muito mais do que eu posso dar para ele e ofertar à família, eles têm me ofertado. É maravilhoso estar com ele todos os dias. Eu tenho um auxiliar em sala. Nós fazemos esse trabalho em conjunto com ele. Ela me ajuda nas intervenções com ele, certo? Existem dias que são excelentes, mas existem dias que não são como a gente espera. Mas que a vivência com o autismo é isso. É uma surpresa a cada dia. E saber nos enquadrarmos na situação e resolvê-las todos os dias. Não é algo que venha já todo preparado, não existe um manual para saber lidar. A gente aprende todos os dias praticando e vivenciando. E não é um trabalho que a gente possa fazer só, certo? Toda a comunidade precisa estar envolvida. Esse não é um trabalho que a gente realiza só dentro da sala de aula. Todos os espaços escolares são essenciais e fundamentais para que essa criança possa chegar nos nossos objetivos, né? Nós traçamos metas, objetivos, competências, habilidades, e cada passo que eles dão é uma realização, né? Eu me sinto realizada, estou me redescobrindo como uma profissional da educação nesse sentido. A princípio, Corrinha, sabe, eu fiquei bem assustada, eu me imaginei incapaz de conseguir poder atender essas expectativas, mas tenho estudado, tenho buscado. Eu acredito que o maior problema hoje, né, ou uma parcela maior do problema, se diz respeito à questão da falta de informação das pessoas. As pessoas não têm curiosidade de procurar saber do que se trata o autismo. Às vezes, esse tempo que elas perdem julgando ou criticando ou simplesmente com seus preconceitos, nós temos aí uma
diversas literaturas que falam sobre o autismo, que nos ajudam a lidar com crianças autistas, mas as pessoas estão mais preocupadas em julgar ou criticar do que mesmo procurar se informar, certo? Bom, essa realmente é uma realidade, né? Nós que trabalhamos com educação, sabemos que os aprendizes com autismo, quando eles passam a conviver no espaço escolar, há todo um processo de socialização, de descobertas, de situações que vão sendo a cada dia construídas gradativamente, e as respostas sempre são bem positivas. Não é? O que a gente deveria realmente era rever os preconceitos que nós temos em relação às crianças, aos aprendizes com autismo, porque todas elas aprendem e aprendem de forma tal que muitas vezes a inteligência que elas têm, o desempenho cognitivo delas, não em relação a conteúdos prontos e acabados, mas em relação a ser humano, a ter uma vida social voltada para a construção de relações fraternas, é fantástico. O desempenho cognitivo dessas crianças, desses jovens, dos adultos também que se descobrem autistas, é fantástico. E isso daí, não é, muito gratificante para todos nós. Daniele, quando você descobriu que estava mãe, é mãe de uma criança com autismo, o que você pensou? Será um dia desse, você conversando comigo, você usou uma frase que me chamou muito a atenção. E essa frase eu trago hoje porque quando você disse, eu acreditava que aos 7 anos Yuri estaria alfabetizado. Hoje eu sei que aos 9 anos ele está no processo. E eu disse a você, é o tempo dele. Não é? Quem sabe aonde Yuri poderá chegar futuramente. E quantas surpresas ele vai poder lhe dar e nos aguarda em relação a Yuri. Como a professora Clara Ohane citou, todo dia é uma surpresa. E é uma surpresa agradável. Mesmo quando a gente precisa fazer intervenções com situações comportamentais, é uma surpresa agradável, porque a gente descobre o quanto eles podem responder para todos nós. E aí eu gostaria muito que você descrevesse um pouco como foi a chegada de Yuri à escola, não é? Como é que você se sentiu na escola e que avanços você viu em Yuri pós-escola? Antes de tudo, eu gostaria de pegar um gancho na fala da professora, que ela foi falando e o cérebro foi funcionando. E o tema da campanha nacional desse ano, dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, é lugar de autista em todo lugar. Então, esse diálogo é muito pertinente, porque lugar de autista também é na escola. E diante de um cenário difícil de inclusão nas escolas, né, muitas vezes com negativa de matrícula, e várias outras questões que dificultam, né, a convivência do autista na escola, é muito importante a gente reafirmar
que lugar de autista também é na escola. E uma outra questão muito importante que a professora relatou é que nós aprendemos com eles. Porque o que a gente tem visto é que alguns pais de crianças típicas acabam dizendo: mas o autista está atrapalhando o rendimento do meu filho na escola. O autista está atrapalhando a aula da professora. E porque esse pai ele está focando simplesmente como é que eu vou dizer, no conteúdo didático, né? No que está escrito, na formação profissional da criança. Mas muito mais do que a gente formar um profissional, a gente está formando um ser humano. E eu estou falando, estou me arrepiando. E é muito interessante como eles conseguem, com um olhar, falar com a gente. E não é só o autista que aprende com as crianças típicas. As crianças típicas aprendem muito com o autista. Aprendem a se relacionar, aprendem que comunicação não é só falada, aprendem a ser mais afetivas, mais compreensivas, mais humanas. E uma outra questão muito importante que a gente fala é que a incidência do autismo está muito alta. Há um autista para cada 44 crianças típicas. Isso quer dizer que mais cedo ou mais tarde o autismo vai bater na porta de cada família. Em que sentido? Vai ser um primo, vai ser um neto, vai ser um bisneto, vai ser um vizinho, vai ser um amigo. Então, é preciso que a gente se informe, porque a gente, mais cedo ou mais tarde, vai ter que lidar com essa realidade. E quem postou essa estatística no Instagram foi uma mãe, que ela, inclusive, é mãe de um autista adulto e completamente inserido. Ela se chama Fátima Quante. Ela mora na Holanda, mas é brasileira, e ela é muito ativa nos direitos dos autistas e das famílias dos autistas no Brasil. E ela diz: gente, não é praga, é estatística. Então, não é que a gente esteja desejando isso ou aquilo, mas é estatística. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que aprender. Então, é melhor que a gente aprenda antes de que bata a nossa porta. Então, adorei as falas da professora, muito pertinentes com a realidade. Quanto com a chegada de Yuri na escola, né? Na verdade, eu sempre crio muitas expectativas com a escola, porque a escola, para mim, é a segunda casa. E eu tenho ótimas lembranças do meu tempo escolar, então eu criava muitas, como seria a escola do meu filho. Quando a gente tem, eu até já falei, né? Quando a gente tem uma gravidez, quando a gente tem um filho, a gente já planeja até o casamento do menino. Ele vai casar assim, ele vai fazer tal faculdade. E aí, com Yuri, eu tive que reaprender até a sonhar. Então, eu tive que ter novos objetivos. Eu cheguei aqui no educandário muito, muito magoada com as escolas. A verdade é essa. Porque Yuri já tinha passado por 2 negativas de matrícula em escolas, em cidades diferentes. Então, eu cheguei muito armada, né? Então, eu tinha muito medo e tal, mas aos poucos os profissionais foram me passando segurança, foram me passando esse acolhimento é muito verdadeiro. É uma coisa que, assim, vocês podem falar com propriedade, vocês realmente são amorosos. E não só com a criança, mas com a família. E isso foi me passando segurança. Então, hoje, escola, para mim, até há bem pouco tempo atrás, assim, era um vilão, era um terror, era uma coisa que, se falasse o nome, eu já ficava ansiosa. E hoje eu posso dizer que eu posso descansar. Eu confio na escola em que meu filho está. Eu confio que, mesmo que ele tenha, muitas vezes, comportamentos que sejam difíceis de manejar, mas que a escola entende que todo comportamento é uma comunicação. É muito difícil a gente
ser tradutor de uma criança que não expressa aquilo que quer verbalmente. A gente acaba tendo que ser o tradutor do pensamento. E por mais que a gente seja mãe, por mais que a gente seja observadora, vira e mexe a gente erra, né? Porque não tem como você adivinhar o pensamento da criança. Mas só entender que um comportamento, mesmo que não seja aquele comportamento esperado, é um tipo de comunicação. E que, na verdade, a criança não está fazendo aquilo porque é malvada. A criança não está fazendo aquilo porque é mal educada. A criança não está fazendo aquilo porque é birrenta ou porque é teimosa. A criança está fazendo aquilo porque ela quer expressar algo e foi a melhor forma que ela encontrou para expressar aquilo. E se a forma é adequada, a gente bate palma. Mas se não for a forma adequada, a gente vai ensinar a ela qual seria a forma adequada de se expressar. Então, eu sou muito grata à escola por esse amor pelo meu filho. E eu vejo isso no olhar dele, na felicidade dele, na recepção dele, desde da portaria, né, a professora na sala de aula. Ele vai na rua e o pessoal fala: Yuri, vou candidatar você a vereador. Porque eu nem conheço, mas o povo está lá falando com ele. E isso é muito bom, porque eu não acredito em aprendizado com dor, em aprendizado com choro, em aprendizado com raiva, com ressentimento. Eu acho que quando se tem amor, o aprendizado é muito mais efetivo. E eu só tenho a agradecer. Bom, nós gostaríamos muito de, nesse momento, ouvir as considerações finais de Irli Sinara, de Daniele e de Clara Rani, né, para que a gente possa dar continuidade a outras ideias e a outras propostas de trabalho de educação inclusiva na nossa escola. Então, eu só teria, Daniele, uma pergunta para você, antes que Sinara e Clara Rani possam falar. O que é que você tem a dizer para as mamães que convivem e têm filhos autistas ou filhas autistas? A incidência é maior nos homens, não é isso? O autismo, a incidência é maior nos homens, mas também temos mulheres autistas. Então, o que é que você tem a dizer para essas mamães? É interessante você falar que a incidência é maior dos homens, e até bem pouco tempo se acreditava nisso, que seria 1 para 4, né? Uma menina a cada 4 meninos. Mas hoje a gente já existem estudos que talvez existam muitas meninas subdiagnosticadas. O que a gente vê no autismo nas mulheres é que as mulheres elas conseguem disfarçar melhor os sintomas autistas. Então, elas conseguem aprender mais com esse espelho social. Eu não sei lidar com uma determinada situação, mas eu vi você lidando. E eu observei, então eu aprendo, né? Então, acredito que exista muita mulher adulta que é autista e não sabe. Então, há poucos estudos do autismo no cérebro feminino. Há mais estudos no autismo no cérebro masculino. E para as mamães, o que eu posso dizer é que vocês não estão sós. Vocês não estão sozinhas. É assustador o diagnóstico. Existe o luto é real. A sociedade é difícil. Nós ainda precisamos lutar pelos nossos direitos e pelos direitos dos meninos e das meninas, mas vocês não estão sozinhas. O que serviu muito para mim
foi me aproximar de outras famílias que tinham uma realidade semelhante à minha. Porque eu pude sair um pouco da minha dor, né? Sair um pouco da minha realidade e, às vezes, me tornar mais com mais empatia a realidade do outro. Né? Porque eu ficava, poxa, meu filho não faz isso, meu filho não faz aquilo, meu filho está assim, meu filho está assado, meu filho não tem aquele tratamento. E, de repente, eu vi uma outra mãe, numa situação bem mais difícil que a minha, que precisava da minha ajuda. Então, eu saí um pouco desse lugar de vítima. Ai, a minha dor, ai, o meu problema. E me tornava auxiliar daquela outra dor, daquele outro problema. Então, isso, para mim, funcionou muito. Me aproximar de outras famílias que tinham essa realidade, me juntar para que a gente pudesse dividir estratégias, dividir experiências, para que a gente pudesse ir atrás dos direitos. Então, você não está só. Existe vida pós-diagnóstico. Muitos autistas, eles conseguem trabalhar normalmente, ter uma família. É difícil, é uma vida inteira de estímulo, né? E de fé. Mas se nós que somos pais e mães não acreditarmos nos nossos filhos, quem vai acreditar? Então, nós somos os primeiros a acreditar. E eles sentem se a gente acredita ou não. Eles sentem que quando a gente está triste, eles sentem quando a gente está feliz. Então, vamos sair do luto e vamos para a luta. Vocês não estão sozinhas. Sinara. Quando ela fala aqui a questão do luto, né? Os pais, os familiares que vivenciam esse luto, realmente é necessário, mas que busque ajuda, né, de um psicólogo, é necessário, porque a família também sofre, né, com esse luto, mas que é importante, né, como ela disse, existe uma vida, né, uma luta que é diária, né, e a escola também acolheu com muito carinho, né, seu filho e os demais, né, as crianças com autismo. Todo dia é uma descoberta, é gratificante. É muito gratificante vê-lo sorrindo, mais gratificante vê-lo aprendendo. Aprendendo a se vestir, aprendendo a ir ao banheiro, aprendendo a fazer tudo que ele é capaz de fazer no tempo dele, né? Então, aqui fica o meu obrigado, né, por participar, por ter sido convidada a participar e feliz em poder acolhê-los enquanto escola. Para finalizar, né, quando ela falou aqui um pouquinho em relação a diagnóstico, eu sigo uma família no Instagram, né, chamada de Family Board, muito bacana, onde uma mãe de uma criança autista, menina, descobriu o diagnóstico que ela, aos 31 anos, também é autista, né? Então, veja bem, a capacidade de o autista também poder, sim, ter a sua própria vida, fazer suas próprias escolhas, trilhar seus caminhos, né? E dizer que estou sempre aqui em constante aprendizado com eles. Todos os dias nós temos aí um ano pela frente e que muito mais do que ensinar ou partilhar algum conhecimento com a minha criança e com as demais, porque nós aqui acabamos nos envolvendo umas com as outras, né? Eu estou aprendendo todos os dias. Eu aprendo todos os dias algo maravilhoso, algo diferente. E não há cursos, capacitações, literaturas, livros, autores que paguem essa vivência que nós temos aqui todos os dias com essas crianças, com as nossas crianças. E
simplesmente deixo aqui o meu muito obrigado pelo convite. É também algo novo para mim, estou aprendendo todos os dias, mas que estamos sempre abertos para aprender e para partilhar também nossos aprendizados. E foi muito bom estar aqui com vocês, foi muito bacana essa conversa, né? Esse diálogo, e que venham outros e outros, e isso só tem a acrescentar para todas nós, certo? Muito obrigada. Nós queremos agradecer aos convidados desta noite pela colaboração infinita, né, aliás, que está dando para o nosso primeiro programa Pode Dialogar. Teremos outros, com certeza. Aguardamos nossos convidados. Aceitamos sugestões de temas para serem dialogados e pode ter certeza, Daniele, que nós também temos um imenso carinho por você e a nossa escola acolhe sua família de braços abertos, na certeza de que esse momento que estamos vivendo nos faz também sentir parte da sua família e a sua família é parte da nossa família educativa do Educandário Nossa Senhora das Vitórias. Então, essa troca, essa comunicação, a sua dedicação, a sua disponibilidade ao atender às nossas sugestões e a gente também, ao recebermos suas sugestões, porque você realmente tem demonstrado um conhecimento muito profundo acerca da criança portadora, né? A criança com autismo, e isso só nos faz crescer. Então, que a gente possa ter outros encontros, que a gente possa programar mais atividades para tratar deste tema tão atual e, ao mesmo tempo, desafiador e compensador. Essa é a palavra que eu usaria. Então, muito obrigada. Esperamos contar com vocês outras vezes e até o próximo Pode Dialogar.